Bora, fiel, se liga nessa informação do Neto agora e também do GE. Anghileri está muito próximo de retornar ao Corinthians após negociação avançar. Se liga só também na análise do lateral que está retornando ao timão. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O menino do GE, ele já cravou ali que o Anghileri está no Corinthians. Parabéns ao GR, né? E parabéns ao Jorge Igor, parabéns a Mariana Spinelli, parabéns ao GE, que é um lugar que eu gosto também. Eu vejo, às vezes, vejo o jogo lá. Eu acho que todo mundo tem que ter oportunidade. O YouTube deu a oportunidade. Se tem uma coisa democrática no mundo, é o YouTube. Porque ele deu oportunidade para todo mundo poder ter uma televisão, para ter um programa, para eu ter minha rádio, a Band, fazer aqui da Vibra uma coisa importante, de todos nós. Se tem uma coisa democrática nesse mundo desgraçado, é o YouTube. Então todo mundo pode ter, todo mundo pode fazer o programa, pode fazer um jogo de futebol. Aqueles que têm dinheiro para comprar o conteúdo tem, aqueles que não têm, tá tudo certo. Então o GE deu a informação daquilo que a gente falou. Importante o Anghileri ser do Corinthians pro Dorival Júnior, meu querido Veloso? Eu desde que está se noticiando a saída do Anghileri, eu não estava entendendo por quê. Porque para mim o Anghileri ia bem como lateral, embora o Dorival... Tá, isso justifica. Mas não a bola, porque o Anghileri quando jogava mais na lateral, jogava bem, depois o Dorival achou o Bidu, o Dorival que colocou o Bidu até no momento que o Anghileri não estava mal. O Anghileri tem essa opção de jogar como terceiro zagueiro. Jogar o Anghileri. Eu também, a princípio sim. A princípio sim, depois se mostrou não. Aí o Bidu cresceu muito. Aí realmente o Bidu... Não, cresceu de futebol, né? E a troca do lateral, outro mérito do Dorival. Não tinha ponta. E aí agora, com essa renovação, eu acho que é muito importante pro Corinthians e pro Dorival ter essa opção. É um cara que pode... É um lateral que quando vai entrar no lugar do Bidu, que hoje o Bidu é o titular, vai entrar bem. Se precisar dele como terceiro zagueiro também, ele dá conta de fazer. Aí você libera ainda mais o Bidu. Então, assim, pro Corinthians e pro Dorival é uma ótima renovação. E qual a ideia, Souza e Léo, em relação ao Memphis, né, e ao Yuri Alberto, até pensando no Palmeiras, que joga domingo, acho que é 8h30 o jogo, 8h30. E também hoje tem Santos e São Paulo, irmão. 8 horas. E o Neymar não vai jogar. Sabe por quê? Porque o Neymar não está pronto ainda para jogar. Você vai ficar pronto quando? Quando você vai ficar pronto, irmão? Quando você vai se condicionar? Sabe? Cara, aniversário do Neymar amanhã. Mas não é por isso que ele não vai jogar. Espero que não, né? E o Santos não vence há 6 jogos. Há 6 jogos, tá com 6 pontos. Em relação a esses dois jogadores, qual a ideia de usar esses caras mais vezes o Dorival Júnior, para que ele possa buscar mais títulos? Souza e Léo. São dois jogadores que... O Yuri não, né? O Yuri você tem que tirar dessa conta aí, porque o Yuri fica de fora quando tá machucado, e foi um ano difícil pro Yuri ano passado, foram 2 cirurgias, e teve o problema da costela ainda, né? De uma pancada. Agora, o Memphis precisa estar mais dentro de campo, né? Agora você corre o risco de é um cara, antes dele vir, eu trouxe a informação aqui, que era um cara que machucava, ficava muito no DM, e isso foi uma verdade, né, que veio, né, desde a época do Barcelona, da cirurgia do joelho dele. Agora você precisa resolver muito bem isso, porque você perder esses jogadores para jogos importantes, a gente viu que com eles em campo, o time cresce, né? Você só é campeão paulista ganhando dos pequenos. Você só é campeão brasileiro ganhando dos menores. Você só é campeão da Libertadores ganhando dos menores. Você só ganha final do jeito que ele fez, com todo mundo mais jogador. Eu tô acostumado. E aí, pro Campeonato Brasileiro, 38 rodadas, ele vai precisar de um elenco com mais peças. Porque senão, pra você corintiano e pra mim, nós vamos sofrer de novo. Vai fazer 45, 46, não passa disso. Porque não dá para disputar todos os jogos e todos os campeonatos com o elenco que tem. Além da chegada do Dorival, que o Corinthians melhorou, o que melhorou muito foi a diretoria do Corinthians entender que o salário dos atletas precisa estar em dia. E isso melhorou bastante. Então, os números do Dorival Júnior em mata-matas pelo Timão: 11 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 14 gols, 3 gols sofridos, 6 classificações e 2 títulos. Mas como é que ele pode ser ruim?
Como é que ele pode ter sorte? Sabe por quê? Porque ele não faz média com imprensa. Ele não paga o uísque. Ele não fica recebendo ligação toda hora de jornalista. Vocês são tudo amiguinhos de treinador aí, irmão. Você acha que eu não sou? Eu tenho alguns caras que eu gosto. Dorival Júnior, Luiz Castro. Se eu ligar pro Luiz Castro agora, ele atende o telefone, irmão. E que vai arrebentar no Grêmio. Agora, você pega um cara como esse, que tem isso aqui, aí a gente só fala do Abel. Aí só os portugueses que valem. Quantos portugueses vieram aqui? Treinador, independentemente de onde ele é. Não importa, da China, da Ásia, da Europa, não importa. O cara é bom, o cara é ruim. O cara erra como todo mundo. Mas vocês só dão moral pros caras lá de fora. Um cara como esse foi trucidado pela CBF. Aonde está o presidente que contratou ele? Destituído do cargo. Quando o Tite foi para a seleção, aonde estava o presidente? Foi destituído do cargo. Bem. Todos foram destituídos do cargo. Todos esse país. Ninguém está preso. Não tem um desgraçado preso. E isso que comanda o futebol brasileiro. Aí um cara como esse que faz tudo isso aqui é trucidado por todo mundo. Tá certo isso, Souza? O que você pensa desse narigudo e que não precisa passar pomada, né? Craque, eu falei aqui há uma semana atrás que pra mim o Dorival é o melhor treinador brasileiro, um dos melhores treinadores brasileiros, por tudo que ele vem fazendo em 2 times que ele passou nos últimos anos aí, com briga política, falta de dinheiro. Ele ganhou 2 títulos incontestáveis, pegando uma sequência de jogos muito difíceis. Então o Dorival hoje é um cara muito subestimado, né? As pessoas não valorizam o trabalho do Dorival. A gente costuma valorizar quando chega numa final ou quando ganha, né? O Dorival... Posso fazer uma pergunta pra você? Opa! Vocês 3, e pra você que tá aí. Cara, pra mim, dos 13 anos de dono da bola, eu acho que eu não vi um treinador igual o Abel. É só ver os títulos dele. Mas ele substitui mal e contrata mal. Esse aqui, ele é tão bonzinho que às vezes é bonzinho demais. Certo? É. Muito bonzinho. Ele é bonzinho. Mas muito bom. Não é que ele é pouco, né, Veloso? Ele é bonzinho. Não é bom? Gente boa. Ele é maravilhoso. E aí ele vai Toriano. É. Por isso que ele é bom de grupo. Por isso que os caras gostam dele. Tem muita gente que não, que tá tudo certo, tá tudo bem. Agora, o Abel faria o que ele fez no Santos? No São Paulo? Não. No Flamengo? A gente tá vendo o Abel passando pelo que tá passando agora com o time... Qual a diferença disso em relação a nós também? Ao entendimento nosso como comentarista, como Brasil, como tudo. O Abel, por exemplo, faria o que ele fez no Santos, no São Paulo, no Flamengo. Então, cada um tem os seus méritos. Mas esse cara aqui tem que ser respeitado, irmão. Souza. E tem que ser respeitado mesmo, até pelo trabalho dele, né? O cara que tem 24 confrontos, ele perdeu só 1. E nos pênaltis, aí você tem que respeitar, né? Se não respeitar um cara desse que foi campeão por Santos, por Corinthians, por São Paulo, na mesma competição, foi pro Flamengo, e o Flamengo em uma época que ninguém conseguia dar certo, ele veio... Fizeram com ele do Flamengo? Mandaram embora. Sabe por quê? O brasileiro não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Trataram o treinador do Corinthians. Aí, eu tenho um amigo na Bahia. Vitor. Eu tenho um amigo soteropolitano. Ele falou, Neto, você não sabe quem eu vi aqui. Falou, quem? O Vitor Pereira com os caras do Flamengo. Falei, liguei pro Dorival Júnior. Falei, ô Pica-Pau, os caras estão te fritando lá na Bahia. Lembra disso ou não? Souza? E aí o cara não conseguiu fazer nada, né? Tirou o Dorival e demorou a achar um treinador que fizesse alguma coisa. Acho que depois de Dorival vem o Renato Gaúcho falando de valores e não consegue também fazer. Então o Dorival hoje, né, para trabalhar em clube que tem dinheiro, clube que não tem dinheiro, os números estão aí. Para mim é um dos melhores treinadores, não só em mata-mata, como hoje no futebol brasileiro, por tudo que vem fazendo. Você trabalhar em um ambiente onde tudo está correndo bem, onde o salário está sendo pago em dia, onde o clube financeiramente está muito bem, é a coisa mais tranquila do mundo. Léo, se você pegar o retrospecto de estudo, se a gente for olhar da semifinal da Copa do Brasil para frente, 1-0 Corinthians no Mineirão contra o Cruzeiro. Dorival montou um sistema diferente, 2 linhas de 4, segurou o Cruzeiro, o Corinthians foi melhor, 1-0. Jogo da volta, primeiro tempo em Itaquera. Leonardo Jardim faz algumas trocas, o Corinthians tem dificuldades
Pro segundo tempo, Dorival troca tudo outra vez. Coloca 4 meio-campistas por dentro, uma dupla de ataque, e aí o Corinthians consegue levar para os pênaltis e depois a classificação. Primeiro jogo contra o Vasco, 0-0, o Corinthians não fez um bom jogo, mas a questão não foi com o treinador, foi energia, faltou ritmo para o Corinthians conseguir a vitória. Lá no Maracanã, bola invertida do Ranieri para o Mateuzinho, depois Yuri Alberto para fazer o primeiro gol do Corinthians. Lance treinado, assim como a bola parada que abriu o placar contra o Flamengo. Não, e outra coisa, da semifinal pra frente... Botou o Ranieri pra marcar o De Arrascaeta não jogou nada, foi substituído, não deu um chute no gol. Ninguém percebeu que ele jogou com 3 zagueiros. A gente conversou aqui na segunda-feira, ele falou, Neto, aí depois eu falei com ele. Falou, Neto, eu fiz uma jogada, o seguinte, eu treinei mano a mano. Eu falei, Pica-Pau, mas o risco que você correu. Neto, eu só conseguiria ser campeão se eu corresse o risco. Essa é a diferença dele. Marcação individual sem sobra. Sem sobra nenhuma, Léo. 1 para 1. Escapou, parabéns, já era. Léo. Escapou, já era. Marcação individual sem sobra. O Palmeiras jogou assim no Maracanã e deu ruim. Não foi? Deu ruim. Deu ruim. Jogou assim lá, deu ruim. Ele não jogou assim só com o Corinthians, não. Ele pegou o São Paulo, ganhou do Palmeiras lá no Allianz Parque com ele, jogando, marcando em cima. Aí você que é comentarista, que por sinal, eu queria agradecer a todos vocês que editam tudo que eu, o Léo, o Souza, o Veloso, e vocês repercutem no YouTube e no Instagram. Tudo que a gente fala aqui, os caras hoje, a gente vira... não sei a palavra que eu posso usar. A gente vira conteúdo para todo mundo e tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Cada um pense do jeito que quiser. E pode editar e pode fazer tudo. Um cara como esse, Corinthians, não tem dinheiro para pagar salário. Corinthians terminou, mandou embora Fabio Soldado. Corinthians teve impeachment do presidente que levou ele. O Corinthians contratou muitos jogadores e quando foi contratar ele lá em Florianópolis, o Fabinho prometeu para ele 4 reforços. Que veio? E o Vitinho. Mas só. Agora ano passado. Ganhou o Paulista, ganhou a Copa do Brasil. O que ele precisa? O que ele fez nas coletivas, começando ontem na Rádio Bandeirantes, depois foi no meu timão, na Rádio Craque Neto, tá dando a coletiva lá. Ele fala, eu preciso de 5 a 6 jogadores para eu ganhar título. Mesmo com todos os problemas. O que eu tenho que fazer como presidente, Marcelo Paz, é entender como esse cara... Eu estava vendo agora a coletiva dele, ele falou, eu tenho paciência, eu tenho tranquilidade, porque eu entendo o Corinthians hoje. Mas se fizer isso, o Corinthians briga daquilo que fez em relação ao seu torcedor, em relação ao time, e aí eu preciso entender isso. Como que eu, comentarista, entendo isso? Como é que eu vou cobrar o Corinthians nos 4 campeonatos, Veloso? O problema do Dorival é que ele sabe que ele está num time que ele não pode contar com o elenco por toda a temporada. O Corinthians é um time sempre em transformação, porque ele precisa vender para fazer caixa. Ele precisa dessas negociações para sanar suas dívidas que são urgentes. E aí ele precisa de outras alternativas. Então o Dorival sabe, diferente do que tem o Felipe Luiz, diferente do que tem o Cruzeiro... Eu estava vendo ontem, parece que estão acertando o Angileri, é isso? Pô, que legal. O Angileri é bom jogador, bom lateral esquerdo. Ele faz duas funções. E faz a função de zagueiro. Faz zagueiro. Não é legal isso? Bom, o que vocês pensam, vocês três? Eu acho que é bom para ele. Seu raciocínio. É bom para ele porque ele entrega 2 posições ali que ajuda muito o Dorival até no esquema. Souza. Se tem um cara que não deveria nem ter saído e voltado, é o Angileri. Para você, Léo. E você tem a variação de poder jogar com linha de 4, 2 zagueiros, ou o Ranieri puxado para ser terceiro zagueiro, ou então o Angileri. Pô, se ele tivesse lá, talvez ele jogaria de terceiro zagueiro e o Ranieri mais como volante. E sobre o Dorival, a gente citou só questões de campo. Mas o trabalho dele não se resume só a questões de campo. Uma coisa é você ser treinador e ter que lidar se vai ser 4-4-2, se vai ser 4-3-3. Não importa. Jogador... O trabalho do Dorival, várias coisas que acontecem no Corinthians, eu não sei, você não sabe, o Veloso não sabe. Tudo bem, você sabe. Mas eu não sei, o Veloso não sabe, o Souza não sabe. Eu sei, mas não posso falar tudo. Se eu falar, cara, se eu falar, por exemplo, do contrato que fizeram em termos de alimentação no Corinthians, um monte de gente tinha que ser preso. Se eu falar pra vocês em relação aos ingressos, ticket, contrato. Se eu falasse pra vocês do camarotes, se eu falasse pra vocês, e aí, dos contratos em relação ao estacionamento. Se eu falasse pra vocês tudo aquilo, mas eu só posso falar se eu tiver o papel. Se eu tivesse, eu colocaria. Mas aí,
Eu já recebi ameaça de morte, por causa de tudo isso. Em termos de eleição, os caras mandam o carro dublê na minha casa, no meu condomínio. Tá tudo certo, irmão. Tá tudo certo. Então, o Corinthians, ele é uma coisa tão louca que a gente esqueceu do estádio, das dívidas. Olha o que o torcedor fez aí em Brasília, irmão. 40 mil pessoas. Vai lá, Thiago. Quem faz isso? Então, meu irmão, se eu tenho tudo isso e aquilo que o Léo falou sabiamente, pô, o que eu posso... Por que eu não posso escutar o treinador? Dorival, não dá 6, pode ser 3. Ele faz com 3, mas precisa escutar ele. Precisa entender ele. Porque o elenco não é só o Memphis e o Alberto. Porque quando os dois não jogam, tecnicamente, o Corinthians vai lá embaixo. O Palmeiras vai aonde quando não joga os titular? O São Paulo vai aonde? O Flamengo, talvez, nem tanto. Mas você perde sempre. Você perde sempre. Ou não é isso, Veloso? E eu estava dizendo sobre o Dorival, porque ele sabe que os jogadores na dificuldade, que no ano passado só veio o Vitinho, ele foi onde? Foi na base. Aí trouxe o André, o Bidon passou a ter mais espaço e começou a responder muito mais. É que ontem, como eu entrevistei ele, eu tenho tudo no cérebro. Vem a sua... Sabe o que ele falou pra mim ontem? Pra mim não, pra Rádio Bandeirantes. Que, por sinal, eu tô bravo com um monte de gente aqui do grupo. Mas não vou falar, porque eu vou respeitar. Porque quando qualquer informação que seja, em matéria que seja, é o Grupo Bandeirantes do Johnny Saad, irmão. Não é meu. É do presidente. Tem que falar quem fez e quem não fez. Não importa quem seja. E como foi? Sabe o que ele falou pra mim? Que ele descobriu um menino que vai ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Ele já falou dele. Ele 16 anos. Falou que é um monstro jogando bola. Que ele tá preparando esse Ele falou, Neto, se os caras deixar... O Iago vai ser o melhor zagueiro do futebol brasileiro. É isso que ele tem, Veloso. Desculpa, Veloso. Tá de olho. Não, ele tá de olho. Então, ano passado, ele teve que fazer isso em função da falta de contratações. E ele sabe que ele pode perder esses jogadores. E sem pomada, né? Ele sabe que ele pode perder esses jogadores e por isso ele já tá de olho no mercado. Você já usou alguma pomada na sua vida, Veloso? Já tô usando agora na testa. Agora. Por causa do sol, né? Tô com uma alergia aqui. Só que eu não passo mais no exame antidoping, tá tranquilo. Então, ele sabe Pode encostar em qualquer lugar, né? Pode, tá liberado agora. Agora tá liberado, porque não passa mais o doping. Então, o Dorival sabe que ele vai precisar de reforço, porque o Corinthians vai precisar vender jogadores. Provavelmente, ele já deve saber que pro Memphis ficar vai ser muito complicado. Provavelmente ele vai perder esse grande jogador, então ele, claro, sabe que precisa ao mercado, precisa reforçar, precisa repor os jogadores que ele já sabe que vão embora para o Corinthians continuar competitivo. É só assim que ele vai poder entregar títulos para a torcida e o torcedor está satisfeito com o time dentro de campo. E uma outra coisa que ele me falou, Souza, e falou para a Rádio Bandeirantes, dos donos da bola, parabéns aí à Rádio Bandeirantes, Esporte e Debate, o Resenha com o Pedro Martelli, eu, nos donos da bola, o senhor que eu estava lá de férias, eu vi você fazendo, a Rádio Bandeirantes virou comentarista. Deu uma força, né? Pelos cantos. Muito obrigado. Aí é o seguinte, tá bom, aqui depois do apito final também você vai participar, que você é meu filho e tá tudo certo. E que, por sinal, você é o padrinho de casamento seu com a Soraya, né? Vamos lá, eu vou ser o padrinho do neném, que ela tá grávida, então eu sou o padrinho, tá tudo certo. Vai chamar. Toda semana. Vai chamar Léo Ferreira Netinho. Né? Léo Ferreira Netinho. E sem pomada e sem nada. E não tem problema. Aí é o seguinte, ele falou, Neto, o André, volante, cara, ele tem uma passada que é impressionante. Ele é um jogador de qualidade. E aí o que aconteceu? Ele não colocou um volante pra jogar, botou um zagueiro, botou um moleque e botou um moleque só em jogo grande. Pôs o Garro no banco. E botou o Garro no banco. Olha o treinador que é o Dorival Júnior. Ele faz umas ticas, ele faz as... Como todo mundo faz. Mas a grandeza dele é que esses moleques, Souza... E pro momento do clube difícil, é só chamar o Dorival. Tá difícil, chama o Dorival. Essa é a realidade, entendeu? Foi assim no Flamengo, foi assim no São Paulo. O trabalho que esse cara tem feito nesses clubes que estão passando por dificuldade é algo só que a gente precisa valorizar mais, né? Valorizar mais o trabalho dele. É um cara que tem feito um trabalho já faz um grande tempo já,
ganhado títulos, revelado alguns jogadores. 30, né? Acho que em 25 anos ou 30 de profissão, ele ficou fora 3 anos por causa do câncer. Tá doente, né? Não, ele tá com câncer. Então é isso, Fel. Angileri, cara, não vou cravar aqui também, né? Mas segundo o GE, tá muito avançado para retornar ao Corinthians. Ele não, acho que foi mais o empresário dele, pediu muita grana para renovar com o Corinthians. Aí o Corinthians não aceitou, ele viu que nenhum clube tá querendo também aceitar o que ele pede. Então meio que tá ficando sem mercado. Aí ele vai aceitar uma proposta do Corinthians mais baixa, né? O Angileri, eu gosto dele melhor que o Hugo lateral, mano. Esse Hugo lateral não dá, mano. Eu não sei como esse cara tá há 2 anos no Corinthians. A gente aturando esse Hugo, vira e mexe. Pode ver, mano. Todo jogo que esse Hugo é titular, a gente perde. Anota aí, ou empata. E todos os gols saem do lado dele, porque ele é muito ruim. Ele não defende, ele não sabe atacar, ele não sabe dar passe, ele não sabe comprar um lateral. É muito ruim, cara, é muito ruim. Pelo menos o Angileri ali, a gente tem uma garantia a mais que esse Hugo não vai entrar em campo. Porque com o Bidu e ele, machucou, ele entra. A gente chegou a ter 4 laterais esquerdos, que eram o Bidu, Palácio, Angileri e Hugo. E esse Hugo sempre jogando, sempre jogando. Então o retorno do Angileri é importante. E, cara, na base não tem nenhum lateral também, não, mano. Porque não é possível na base não ter um lateral esquerdo bom. Tem aquele Denner que vai pro Chelsea, né? Mas pra que colocar o moleque? Mas aí agora que eu lembrei, cara, esse Denner no Chelsea, se o Corinthians colocasse ele em 5 jogos, o Corinthians recebe, acho que 20 milhões, mano. E eu acho, vou dar uma pesquisada. E aparentemente o Corinthians não vai querer esse dinheiro, não, porque até agora não colocou o moleque, não joga, então. Pelo amor de Deus, mano. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo show. Valeu, nós.